Olá pessoal, muito boa tarde, né? São meio-dia agora e 21 minutos e eu estou aqui entrando ao vivo, né? Ao vivo aqui através da nossa página do Facebook para trazer, né? Para os irmãos que estão nos acompanhando uma palavra, né? Eu quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração aqui, portanto, nesta tarde. Eu gostaria que você prestasse bastante atenção, né, naquilo que o Senhor ele vai revelar através desta palavra que se encontra aqui no livro de Jeremias, né? Enquanto eu estou me preparando aqui para o momento da palavra, eu gostaria que você compartilhasse esse vídeo, né, convidasse mais pessoas para estar conosco, né, acompanhando essa transmissão. Compartilhe, né, convide aí mais pessoas para que elas possam serem alcançadas através da palavra de Deus, porque eu creio que o Senhor ele vai falar fortemente ao seu coração, tá bom? Seja bem-vindo a essa transmissão, você que está chegando agora, né? Eu sou o Bispo Marcos da Igreja Comunidade Jesus é o Caminho, aqui da cidade de Mato Verde, né? E eu estou aqui entrando ao vivo para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. Você que está aí do outro lado, que tem uma Bíblia, né? Pega ela comigo no livro de Jeremias, abra comigo em Jeremias, no capítulo de número 14, e eu vou estar lendo com vocês a partir do verso de número 13, né? Você que está aí do outro lado, pega comigo no livro de Jeremias, capítulo de número 14, e a partir do versículo de número 13, para que nós possamos estarmos meditando a palavra do Senhor aqui nessa tarde, tá bom? A palavra de Deus que se encontra aqui no livro de Jeremias, ela vai trazer um alerta muito importante, né, para a nossa vida, principalmente, né, para você que está conhecendo o Evangelho, né, para você que está buscando conhecer mais de Deus, né, para a sua vida, porque quando nós buscamos conhecer mais de Deus, Ele nos apresenta, Ele nos ensina e nos mostra, né, o verdadeiro caminho a qual nós devemos seguir. E eu me lembro muito bem, como a palavra diz, que nos tempos de João Batista, né, que foi aquele que batizava nas águas, que veio para pregar o arrependimento, nos tempos de João Batista, a Bíblia nos relata que Deus, ele havia se calado, né? Ele havia se calado durante um longo tempo ali, até que então viesse João Batista como profeta do Senhor, para trazer a verdadeira palavra, o verdadeiro evangelho, né? Que trouxe um sentido completamente diferente daquilo que os religiosos, né, daquilo que a religião estava apresentando para as pessoas, né? Então, João veio com uma mensagem de arrependimento, com uma pregação completamente diferente daquilo que as pessoas estavam acostumadas a ouvir, né? E a palavra de João era o verdadeiro ensinamento que as pessoas precisavam aprender. Então, da mesma forma, eu entendo nos dias de hoje, né, tem muitas pessoas que estão ensinando umas para as outras daquilo que não sabe, né, daquilo que não entende. Estão falando de coisas que muitas das vezes Deus não mandou falar, mas a pessoa simplesmente vai lá, pega a palavra de Deus e quer compartilhar, quer falar daquilo, né, se instituindo, né, dizendo ser um profeta, ser um pregador do Evangelho, né? Então, eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa mensagem, que diz exatamente assim: o Senhor meu Deus, vou voltar aqui. Ó Senhor meu Deus, Tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra e nem fome. Eles afirmam que prometestes em nossa terra que só havia paz. O que eu entendo com a revelação deste primeiro versículo?
É a mesma coisa de eu chegar aqui na frente desta câmera e prometer uma vida de bênçãos, de milagre, uma vida de vitória, e afirmar para você que você vai viver esta vida a partir do momento que você vir para o Evangelho de Cristo, né? Eu estou aqui, olha, vem para cá, aqui tem vitória, aqui tem bênção, aqui você não vai passar por humilhação, aqui Deus vai te levantar, Deus vai te honrar, Deus vai entregar tudo que você precisa, sem falar de sacrifício, sem falar daquilo que nós temos que enfrentar por amor ao Evangelho, porque esse é o maior problema, né? Às vezes algumas pessoas passam a vida inteira profetizando apenas as bênçãos, os milagres, mas não pregam aquilo que verdadeiramente nós iremos viver dentro do Evangelho. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse que nós seríamos perseguidos, que nós sofreríamos aflições, que nós deveríamos morrer para o mundo, que nós deveríamos deixar os nossos próprios interesses, né? Então, se eu venho para cá, né, pregar apenas o milagre, a vitória, todo dia que eu venho para a transmissão ou para algum meio de comunicação, só falo de bênção, de milagre, de vitória, e nunca falo de renúncia, de sacrifício, nunca falo de mudança interna, né? Então, esse tipo de pregação, eu não aceito esse tipo de pregação como a pregação do verdadeiro Evangelho. Porque se você prestar atenção, aqui a palavra está falando exatamente sobre isso, né? Tu sabes que alguns profetas estão dizendo ao meu povo que não vai haver guerra e não vai haver fome. Quer dizer, estão havendo aí, Senhor, promessas de que ninguém vai passar por nada, de que ninguém vai enfrentar nada, ninguém vai enfrentar uma dor, ninguém vai enfrentar um sofrimento. Os profetas que estão pregando por aí, Senhor, estão pregando apenas as bênçãos, aquilo que o Senhor não mandou anunciar. Não é que Deus não quer te abençoar, né? Eu quero que você entenda isso. Deus, a vontade de Deus, eu entendo isso, que é de nos abençoar, que é de nos dar prosperidade, de nos dar uma vida melhor nessa terra. A vontade de Deus é de salvar todos, é de curar, é de libertar, é de transformar, mas não que não venha acontecer nada de ruim. Não que você não vai ser perseguido, não que um dia você não vai ter uma enfermidade, não que um dia você vai passar por um problema difícil na vida, porque a Bíblia nos diz, né, que a nossa vida perante o Evangelho é essa vida. Às vezes vai acontecer situações para você orar, para você buscar Deus, para Deus te entregar a vitória. Mas não quer dizer que você vai vir para o Evangelho, e isso você que está querendo servir a Deus, ou para quem está nos caminhos do Senhor, que talvez esteja passando por um problema agora, e aí está pensando aí, mas eu vou servir a Deus, eu vou ter que passar por alguns problemas, eu vou ter que sacrificar algumas coisas. Sim, porque o caminho que Jesus nos ensina é esse caminho, né? É o caminho estreito, né? É o caminho a qual é mais estreito. E ele fala do caminho da porta larga, que é exatamente esse outro evangelho que muitos pregam por aí, né? Você vai lá na igreja, aí o pastor prega, todo dia é uma bênção, todo dia é uma vitória, todo dia é um milagre. Nunca você vê ele chamar a atenção das pessoas, corrigirem as pessoas através da palavra, ensinarem as pessoas do verdadeiro caminho. Não, todo dia você vai lá, a mesma coisa, a mesma mensagem, a mesma ladainha, o mesmo tititi, a mesma pregação, né? Você não vê lá ele falando sobre o pecado, sobre o adultério, né? Repreendendo essas pessoas que estão lá e que muitas das vezes estão no altar, né? Às vezes você vê pessoas que estão
no adultério em cima de um altar, pessoas que estão prostituindo em cima de um altar, né? Você vê pastores que estão com a vida errada em cima de um altar, e aí você não vê essas cobranças dentro desses lugares, né? Aí a pessoa está lá vivendo uma vida completamente errada, profetizando milagre, profetizando bênção, profetizando cura, e aí você vai e todos os dias sempre é a mesma coisa, né? Não fala que você tem que renunciar, não fala que você tem que morrer para o mundo, não fala que você tem que mudar o seu estilo de vida, não fala que você tem que ser luz, não fala nada de mudança interna. Então, peraí, como é que eu vou chegar aqui todos os dias? Um exemplo, eu chego aqui, entro num programa como esse ao vivo e vou falar apenas de milagre. Ó, Deus quer te curar, aqui você não precisa fazer isso, aqui você não precisa fazer aquilo, vem para cá que Deus vai te dar uma benção, vem para cá que Deus vai te dar isso, vai te dar aquilo. Não que eu não creio que Deus possa dar algo a alguém, né? Eu quero que as pessoas também entendam. Às vezes as pessoas vão entender, não, Marcos pregou isso, aquilo, não. Eu quero dizer para você o seguinte: Deus pode dar tudo aquilo que nós precisamos e muito mais. Só que Deus apenas, Ele não quer dar para mim e para você. Ele não quer só nos entregar. Ele também requer algo de nós. Ele quer algo de nós. Para Ele nos dar coisas maiores, Ele vai requerer algo de nós. Ele vai querer sacrifício, né? Então, para mim estar aqui pregando a palavra, o Evangelho, há 6 anos, hoje como líder de uma igreja, eu tive que abandonar uma vida de pecados, né? Eu tive que matar o desejo da minha carne, né? Eu levava uma vida, como se diz, entre aspas, aparentemente normal, fazia tudo o que eu queria, né? Quando eu vivia no mundo de pecados, eu bebia, eu prostituía, tinha vários amigos, frequentava vários lugares, sem nenhum tipo de preocupação, né? E aí, quando eu conheci o Evangelho, que eu vim para Jesus Cristo, eu entendi que eu precisava de mudar, né? Eu precisava de me afastar de algumas pessoas, né? Não estou dizendo que eu me excluí do mundo, que eu não falo com ninguém, não. Quando eu falo de afastar das pessoas, eu falo de liberdades, né? Eu posso conversar com alguém, cumprimentar alguém, falar de Jesus para aquela pessoa, mas eu não vou ter aquela liberdade com aquela pessoa, aquela liberdade com o mundo como eu tinha antes, né? Então, a minha vida, ela tem que ser conduzida de uma forma diferenciada, porque senão não vai fazer diferença para o mundo. Um exemplo, eu estou aqui, né, pregando a palavra, falando de Jesus, aí daí a pouco eu saio da igreja, vou lá para um bar, sento, fico lá onde está todo mundo bebendo, ouvindo músicas, né, curtindo a sua vida. Aí eu saio da igreja, vou para esse bar, aí as pessoas me veem. Qual a diferença entre aquelas pessoas e eu, que sou crente, né, estando num lugar como aquele, para as pessoas que passarem naquele local e me ver ali? Então eles não vão entender nada. Peraí, aquele cara fala de Jesus, fala que é crente, mas todo dia ele está sentado, né, conversando com os amigos, batendo papo, levando uma vida completamente achando que é normal. Então, peraí, o Evangelho diz que eu tenho que morrer para o mundo. Então, se eu tenho que morrer para o mundo, infelizmente eu vou ter que me desfazer de algumas amizades. Quando eu falo dessas amizades, gente, eu não falo que você vai ficar com raiva de todo mundo, você vai fechar a cara para todo mundo, não. Quando eu falo de algumas amizades, eu falo exatamente assim, para que não venha a haver mais aquela liberdade. Um exemplo, né? Eu tenho um amigo que ele gosta de usar drogas, né? Ele é viciado em drogas e eu sempre convidei ele para ir para a igreja, chamei ele para servir a Deus e tal. E ele não tem aquele desejo de ir para a igreja, aquela vontade de ir para a igreja. E eu vejo ele sempre indo para essa direção, de usar droga, e a conversa dele é só droga e tal, e tal, e tal. Então, peraí, como é que eu vou
caminhar com uma pessoa dessa? Como é que eu vou ficar ao lado de uma pessoa dessa? Como é que eu vou ficar levando uma pessoa dessa para dentro da minha casa? Eu não posso, né? Então, é exatamente sobre isso que eu quero que vocês entendam. Não que, o bispo Marcos falou que agora eu sou crente, eu não posso conversar com ninguém, posso dar um bom dia, uma boa tarde. Não, não é isso que eu estou falando, né? Nós que somos cristãos temos que sabermos conversar com as pessoas, né? Sermos educados com as pessoas, né? Mas não ferir a nossa fé por causa de alguém, né? Se eu sei que um amigo meu, ele tem uma influência para o mal, uma tendência para o mal, eu vou manter mais a distância, né, daquela pessoa, né? Inclusive, depois que eu vim para a igreja, né, hoje eu levo uma vida completamente diferente, né? Eu ainda falo com algumas pessoas da minha antiga vida, né? Tenho eles como meus amigos, inclusive tem muitos que eu gosto deles, né? Porque são pessoas como eu, né? Não é porque eu sou crente que eu vou desfazer daquelas pessoas. Tem muitas pessoas que estão lá, que são meus amigos, que eu ainda gosto daquelas pessoas, mas não levo a vida mais da forma que eu levava, né? Então, tudo tem que ter o seu tempo, né? Nós temos que viver nessa terra com sabedoria, né? Para que nós não venhamos trazer nenhum escândalo para o reino de Deus, né? Então, quando eu vejo uma pessoa que ela diz que é crente, mas a vida dela não mudou em nada, como que eu vou esperar coisas boas dessa pessoa, né? Ela fala que ela está indo para a igreja, que ela é crente, mas ela não mudou os hábitos dela, os costumes, né? Ela está lá andando com as mesmas pessoas, né? Está lá o amigo, né? O amigo gosta de um barulhão, de um carro de som de toda altura. Aí a pessoa é crente, vai lá, sai com aquele amigo, vai para os lugares com ele. Então, qual é o exemplo que essas pessoas vão dar para aqueles que querem chegar para o Evangelho? São exemplos nenhum, né? E o problema em que eu falo sobre isso é porque alguns pastores, não estou dizendo todos, tá, pessoal, mas alguns pastores, alguns líderes não têm coragem de falar sobre isso, né, dentro de um culto, dentro da igreja, não tem coragem de chamar a atenção das pessoas que estão levando uma vida leviana, uma vida de pecados, e isso é um problema muito sério, né? Eu vejo isso como um problema muito sério, porque Deus não nos levantou para isso, né? Deus não nos levantou para ter um espírito de covardia, né? Para sermos medrosos, para não termos coragem de falar nada, né? Então, você vê que na palavra, aqui em Jeremias, a Bíblia está falando que os pastores, né, estavam pregando apenas o que eles queriam pregar. Estavam pregando o que eles queriam pregar. E as pessoas estavam vivendo ali da mesma forma, do mesmo jeito. E a Bíblia diz que nós temos que ter frutos. Então, se você vem aqui no meu ministério, no ministério que o Senhor me deu, né? Não é meu, é de Jesus. Aí você não encontra frutos. Não, você chega aqui, é uma desordem, é uma bagunça, né? É uma bagunça, a igreja é uma bagunça, é uma desordem, não tem ninguém que dá um bom testemunho dentro do ministério. Você vai sentir vontade de voltar aqui? Você não vai, né? Então, é preciso ter o que? Ordem na casa, né? E eu vejo que falta em muitos lugares ordem, né? Às vezes coragem de falar a verdade, né? Porque tem muitos pastores que estão falando mentira, né? Vai lá, pega uma palavrinha bonitinha, que não vai machucar ninguém, uma palavra que vai agradar todo mundo. Nessa aqui o povo vai gostar dessa palavra, essa palavra o povo vai chorar, o povo vai dar glória, e aí vai lá com aquela palavra bonitinha, né? Porque até então
se eu quiser enganar as pessoas, eu venho para a Bíblia aqui e escolho as melhores pregações, né? Pregações que falam de amor, pregações que não exigem mudança, que falam que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Então, eu posso vir para a Bíblia e pegar essas pregações e trazer para a igreja e ficar falando apenas disso, né? Mas se eu fizer isso, eu vou estar desagradando a Deus, né? Vou estar desagradando a Deus e incentivando essas pessoas a não mudarem, Eu tenho que falar de bênçãos, eu tenho que falar de milagres, eu tenho que profetizar coisas boas na vida do povo. Sim, eu preciso profetizar. Eu preciso falar que o nosso Deus, Ele cura, Ele sara, Ele liberta, Ele prospera, Ele enriquece. Eu preciso falar que o nosso Deus é maravilhoso, mas preciso falar que o nosso Deus também exige mudança, exige arrependimento, transformação. Sem santidade, ninguém verá Deus. Sem santidade, ninguém verá Deus, né? É igual esses dias eu estava num culto em um dos nossos ministérios, e ali no final do culto eu falei, né, para os irmãos, claramente falei: irmãos, amigado, uma pessoa que vive amigado, amaziada, não é casado, né? Então os irmãos aqui que estão vivendo dessa forma, procurem se consertar, né? Procurem o casamento para que Deus possa abençoar a vida de vocês, né? Hoje vocês são crentes, vocês precisam casarem, consertarem a vida de vocês. Então, às vezes quando você fala isso, aqueles que estão lá vivendo amigados, que não estão preocupados com o casamento, fica até com raiva, né? Mas eu não me preocupo exatamente com a forma que essas pessoas vão pensar e nem com a forma que elas vão receber a palavra de Deus, porque no tempo de Jesus Cristo muitas não receberam. Então não estou preocupado com aqueles que vão aceitarem, que vão falar: olha, pastor, obrigado porque o senhor falou isso para mim. Não, eu tenho que falar de acordo com aquilo que Deus está me mostrando, direcionando. Peraí, se tem pessoas que estão na prostituição, tem que alertar aquelas pessoas, tem que falar sobre aquilo. Se tem muitas pessoas que estão amigadas dentro da igreja, tem que falar sobre o casamento, que isso é muito importante. Jovens que estão se prostituindo, eu tenho que falar a respeito disso, dos jovens, para que os jovens não venham prostituir, né? Mas se eu sei dos problemas que estão acontecendo dentro, eu estou falando do meu ministério, e não falo, né, sobre isso porque eu tenho medo de corrigir os líderes da igreja, porque às vezes, irmãos, eu vejo também que o problema não está tanto no meio do povo, mas às vezes os próprios líderes, né? Líderes que não dão um bom testemunho, como eu falei agora há pouco no início do vídeo, né? Que estão lá cantando, que estão pregando, que estão falando de Cristo, né? Pessoas que estão indo lá na frente do altar com oportunidades. Uma oportunidade para a irmã canta, a irmã não sei o quê, mas que essas pessoas que estão lá na frente representando o ministério não tem testemunho nenhum para dar, não tem testemunho nenhum, né? Na igreja elas estão lá comportadas, bonitas, né? Mas lá fora, na rua, no meio da sociedade, não tem nenhum tipo de testemunho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado sobre isso, porque a palavra diz, né? Alguns profetas estão dizendo ao povo que não vai haver guerra e nem fome. Eles afirmam que promete somente uma vida de paz, né? Quer dizer, não vai ter cobrança, você faz o que você quiser e tá bom, né? Mais ou menos isso que a palavra está dizendo. E aí o Senhor diz: esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem dei ordem, nunca lhes disse nada. As suas visões são mentiras, as suas adivinhações não valem nada.
eles inventam profecias só para enganar. Às vezes a pessoa está numa vida bagunçada, está num pecado terrível, aí daqui a pouco está lá na frente da igreja. Olha, eu tive uma visão, e nessa visão Deus me falou isso. Olha, eu tive um sonho, e naquele sonho Deus me mostrou isso e mostrou aquilo. E muitas das vezes, diante de tudo isso, Deus não manifestou, Deus não falou, Deus não deu ordem para aquela pessoa, mas aquela pessoa está lá. Ao invés dela mudar a vida dela, mudar o caráter dela, ela está lá falando de coisas que Deus não mandou falar, né? Esses profetas estão profetizando mentiras em meu nome. Eu não os enviei, nem lhe dei ordem, nunca lhe disse nada. Não é porque eu tenho uma Bíblia que eu vou pegar ela, abrir ela e sair pregando sem Deus me revelar aquilo que tem que ser revelado. Se eu não tiver a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, de nada vale eu pegar uma leitura, uma palavra da Bíblia e levar aquilo para as pessoas, porque não tem sentido, é uma coisa vazia, né? É uma coisa seca. Então eu preciso ter uma direção de Deus, né? Quando eu peguei essa mensagem aqui de Jeremias, né, eu vi que é algo muito sério, né? Muito sério, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, porque muitas pessoas são levantadas, né, para fazer a obra de Deus sem experiência nenhuma com Deus, né? Sem experiência nenhuma. A pessoa não tem experiência, não tem vida com Deus, né? Aí daqui a pouco é levantada para pregar, para fazer isso, para fazer aquilo. A pessoa não tem nem testemunho de vida, né? Tem nenhum testemunho de vida, e são levantadas para fazer a obra como se fossem chamadas por Deus, como se fossem usadas por Deus ali. E nós precisamos prestar bastante atenção sobre essa questão, né? Sem santidade nós não veremos a Deus, né? Você que frequenta uma igreja, presta atenção no altar daquela igreja, né? As pessoas que sobem lá, a forma que está sendo conduzido aquele trabalho, né? Porque tem muita gente que está lá, eu não estou dizendo todos, mas tem muita gente que está lá falando no nome de Deus, que Deus não mandou aquela pessoa falar, né? A pessoa está lá levando uma vida errada, né? Uma vida ao contrário da palavra de Deus. Aí está lá, sobe lá para fazer uma leitura, uma pregação que Deus não mandou aquela pessoa fazer, mas ela está lá por quê? Porque o líder da igreja levou ela, né, para aquela posição, né? Olhou para ela e fez como o profeta Samuel, né? O profeta Samuel, quando ele olhou para Eliabe, ele já foi logo para ungir o Eliabe, derramar o azeite. E aí o Senhor, né, Deus pegou e falou: Samuel, esse não é o escolhido para ser o rei, Samuel. Eu não vejo como os homens vê. Os homens vê com os olhos humanos, mas eu vejo o coração, aquilo que está dentro. Eu vejo aquilo que está dentro. E ali, quando ele pega o azeite para derramar no Eliabe, Deus não deixa, né? Então tem pessoas que estão vivendo como o profeta Samuel, às vezes ali ungindo o outro, consagrando o outro, sem direção de Deus. E ali aquelas pessoas são levadas para o altar, tá lá pregando, cantando, fazendo isso, fazendo aquilo, sem testemunho de vida, que é uma das coisas mais importantes, né? Porque hoje eu penso sobre isso, que se eu não tivesse testemunho de vida, hoje a minha vida seria uma zombaria, né? Poderia estar pessoas aí do outro lado escrevendo que nada, crente safado, crente sem vergonha, crente cachaceiro, crente isso, crente aquilo. Então, graças a Deus que Deus me deu uma direção para me preservar o meu testemunho, porque para que eu não venha ser motivo de zombaria no reino de Deus, né? Já tem pessoas que não têm testemunho de vida nenhum,
e aí quer estar pregando para outras pessoas, quer estar ensinando outras pessoas. Então, preste atenção, né? Naquilo que você está ouvindo, né? Naquilo que você está aprendendo, de quem está vindo esses ensinamentos, né? Porque muitas coisas que você está ouvindo aí, pode não estar vindo de Deus, e você está achando que é Deus que está falando com você, tá bom? Eu quero fazer uma oração por você. Senhor nosso Deus e Pai amado, que através dessa transmissão, Pai, o Senhor possa alcançar estas almas, Senhor, estas almas que estão desgarradas, que estão como ovelhas, meu Pai, sem pastor. Meu Deus, direciona essas pessoas, meu Pai, para o caminho certo, para o caminho correto, para onde verdadeiramente, meu Pai, elas vão crescer, para onde elas vão estar sendo guardadas, protegidas, aonde, meu Pai, elas vão estar sendo salvas, aonde elas vão conhecer o Senhor verdadeiramente, meu Pai. Abra os olhos, meu Pai, dos que estão cegos, ouvidos dos que estão surdos, para que possam ouvir, enxergar que o verdadeiro caminho, meu Pai, não está com o homem, mas sim com o Senhor. E o Senhor usa, meu Pai, exatamente aqueles que o Senhor escolheu, aqueles que o Senhor quis escolher, meu Pai. Que as pessoas entendam isso, meu Deus, que essa transmissão possa alcançar vidas, famílias, pessoas sejam abençoadas, meu Pai, de uma forma muito grande, em nome de Jesus. Fique na santa paz do Senhor e até uma próxima oportunidade, em nome de Jesus.